durante décadas e em muitos lugares ainda atua sem qualquer freio, sem qualquer regulação pública, sem qualquer controle social. Molda a cidade à sua imagem e semelhança. Molda a cidade de acordo com os seus interesses de rentabilidade e de lucro. Agora vejam, isso evidentemente não se deu sem resistência. Todos nós sabemos que é um mito a história de que o povo brasileiro é apassivado, de que o povo brasileiro é um povo que aceita as coisas calado, que não resiste. A nossa história é uma história de resistência. Desde os povos originários, passando pelos quilombos, passando por diversas revoltas, passando pelo surgimento do movimento operário, do movimento popular. E já em 1917, quando as nossas cidades eram praticamente vilas, a maior parte delas, quando tem a grande greve de 17 no Brasil, uma das pautas colocadas já era pelo congelamento do valor dos aluguéis. O tema da moradia, o tema do território já estava colocado ali. Nos anos de 1940, ocorreram greves de inquilinos. Uma coisa pouco falada, mas houve organização de bairros de inquilinos, porque o mecanismo do aluguel, e isso nós estamos revivendo no último período, sempre funcionou como um mecanismo de expulsão. Quando se quer elitizar uma região, a especulação imobiliária atua, aumenta o valor dos aluguéis, a maior parte dos trabalhadores não tem casa própria e, portanto, é expulso dessa região. E a resistência que se construiu naquele momento foi uma resistência de greve de inquilinos. Nos anos 70 e 80, isso se traduziu em ondas de ocupações. Os anos 80 foi uma década de muita ocupação urbana, do surgimento de vários movimentos organizados de moradia, e as nossas cidades viram ocupações organizadas, combativas, né, articuladas em movimento social. Isso, vamos dizer assim, todo esse caldo da luta por moradia, e que também é uma luta por direito à cidade, né, é importante nós compreendermos que qualquer luta urbana passa pelo enfrentamento da lógica do capital imobiliário. Porque o mesmo capital imobiliário que piora as condições de moradia, aumentando o valor do aluguel, joga as pessoas para mais longe e, portanto, agrava o problema da mobilidade urbana, porque as pessoas têm que percorrer mais distâncias todos os dias para ir e voltar do serviço. E é essa mesma lógica que também piora os serviços públicos, porque expande a cidade e joga as pessoas para onde não se tem creche, onde não se tem escola, onde não se tem atendimento à saúde, onde não se tem equipamentos culturais. Os problemas urbanos estão intimamente ligados. E esse caldo fez surgir uma demanda e amplos movimentos nos anos 80 pela reforma urbana, que tiveram conquistas na Constituição de 88, que permaneceram um pouco mais arrefecidos, mas ainda mobilizados nos anos 90, que produziram o Estatuto das Cidades em 2000, 2001, e que depois se construiu uma expectativa em torno de vários desses movimentos, que com a chegada do PT ao governo, a partir do governo Lula, enfim, haveria uma política urbana democrática, uma política urbana que barrasse os interesses do capital e pudesse democratizar a cidade, assegurar direito à cidade. O que aconteceu, se nós fizermos um breve, Léo já me avisou aqui que já faltam 10 minutos só, mas um breve balanço desses 13 anos dos governos Lula e Dilma, é que é verdade quando se diz que nunca houve tanto investimento nas cidades. Os números mostram, de fato, saneamento, mesmo transporte, moradia com Minha Casa Minha Vida, o PAC, o Minha Casa Minha Vida, representaram um volume de recursos para as cidades inédito. Porém, esses recursos
muitas vezes associados também à expansão do crédito, particularmente do crédito imobiliário. Né? É importante aí colocar um dado que pode ser assustador, né? que nos ajuda a perceber qual foi o grau de mudança nesse período. Crédito imobiliário, estoque de crédito imobiliário no Brasil. Em 2005, o estoque de crédito imobiliário era de aproximadamente 5 bilhões de reais. Entre empréstimos concedidos para o setor da construção fazer casa e empréstimos na ponta para alguém adquirir casa. 5 bi. Era 4 e alguma coisa. Em 2014, 10 anos depois, pulou para 102 bi. Aumentou mais de 2.000% o crédito imobiliário no país. Aumentou o investimento em moradia, aumentou o investimento em saneamento, muito bem. Porém, isso se deu sem qualquer política efetiva de controle da especulação imobiliária e de regulação do mercado imobiliário. Resultado, esse montante enorme de capital e de investimento se tornou o maior surto especulativo da nossa história recente. E a terra passou a valer ouro nas grandes cidades. A valorização média do metro quadrado em grandes cidades brasileiras, pega a maior do país, pega o Rio de Janeiro, 260% em 8 anos, 7 anos. Né? A maior parte das nossas capitais ficaram com algo entre os 150% e 200%. É muita coisa. E há talvez uma mentalidade ideológica tacanha que diz, não, valorização é bom, melhora. Bom para quem? A valorização é expulsão e segregação para a maior parte das pessoas que vivem na cidade. Porque quando se valoriza uma região, isso significa aumento do custo de vida, isso significa despejos e remoções, isso significa que quem mora de aluguel vai ter que procurar uma região mais distante para morar, porque aumenta também esse valor. E isso, por incrível que pareça e por contraditório, o período de maior investimento em política urbana foi também um período de agravamento do problema da moradia e de agravamento dos problemas urbanos em geral. Não à toa que a crise da mobilidade deságua em julho de 2013. Né? As cidades foram se tornando um barril de pólvora, porque houve uma mudança muito rápida nas cidades, mas essas mudanças reproduziram a lógica da segregação e da desigualdade. E aí a gente tem um dado que parece incrível. Minha Casa Minha Vida, o maior programa de habitação popular da história do país. Em termos de habitação para famílias que ganham menos de 3 salários mínimos, foi maior que o BNH, que era o programa anterior. Minha Casa Minha Vida entregou até hoje pouco mais de 2 milhões de casas. O déficit habitacional, que é o número de famílias sem moradia no país, em 2008, Minha Casa Minha Vida foi lançada em 2009, em 2008, ou seja, no período desse lançamento, era de 5 milhões e 300 mil famílias. O último dado que nós temos, pela Fundação João Pinheiro, se eu não me engano, é de 2012, 2013. Até esse período, o Minha Casa Minha Vida tinha entregue aproximadamente 1 milhão de casas. Era 5 milhões e 300 mil famílias sem teto. Entregou 1 milhão de casas. Qual foi o último resultado do déficit? Subiu para 5 milhões e 800 mil famílias sem teto. Porque o ritmo de produção de novas casas, mesmo num programa amplo, é menor do que o ritmo e a velocidade com que esse tipo de cidade cria novos sem-teto por meio da valorização imobiliária e da expulsão. Dos despejos, do aumento do aluguel e do aumento do valor da terra. As nossas cidades foram se tornando verdadeiras máquinas de criar sem-teto. E, portanto, não adianta produzir moradia apenas. Claro que é importante ter política de provisão habitacional, mas não adianta só fazer casa. Porque só fazer casa não vai resolver nenhum problema de casa. Quanto menos tocar nos problemas urbanos. Por isso não é à toa que nos últimos anos também
ocorreu um aumento das ocupações. Aqui em BH é um exemplo disso. E ocorreu em várias das cidades brasileiras. Em São Paulo foi incrível. Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Algumas das principais capitais do nosso país viram um novo ciclo de aumento das ocupações urbanas. Ou seja, isso nos deixa uma lição para pensar a política urbana. Não basta ter investimento público. Investimento público é essencial, mas ele precisa vir junto de controle social e enfrentamento da especulação imobiliária, que é o câncer da segregação das cidades. Agora, para ir caminhando para a conclusão, esse processo desses 13 anos, ele chegou a um limite. Até porque ocorreu um golpe no país. Né? E o governo que assumiu, digamos, é importante que se diga, um golpe em duplo sentido. Não só porque entrou na presidência da República alguém que não foi eleito por ninguém, como também porque está tentando aplicar um programa que tampouco foi eleito por ninguém. E por este programa passa a redução drástica de investimentos sociais. E aí isso nos coloca num novo período da política pública urbana no país. Né? Porque os investimentos já secaram, já tinham começado a secar em 2015, e agora o esforço deste governo que assumiu, se permanecer, é secá-los de vez. E isso, se por um lado poderia se ter uma ideia, bom, não vai ter investimento, a especulação imobiliária vai desaquecer. Entra-se num período de recessão dura no país, onde há um aumento do desemprego, uma redução da massa salarial e uma piora geral na condição de vida dos trabalhadores. Onde há, inclusive, uma tendência ao colapso dos serviços públicos. Para pensar a cidade, é essencial pensar os principais serviços públicos. Pensem, qual é a primeira coisa que uma família de trabalhadores fez quando, há 10 anos atrás, teve acesso a condições melhores de consumo? Passou a ganhar mais. Uma das primeiras coisas que muitas famílias fizeram foi contratar um plano de saúde privado e botar seus filhos numa escola privada, ainda de bairro, menor, mas fizeram isso. A primeira coisa que essas mesmas famílias fazem agora, quando o orçamento aperta, é voltar para o SUS e voltar para a escola pública. E precisamente no momento em que o investimento em saúde e educação reduz-se por um ajuste fiscal. Você tem um aumento da demanda e uma redução da oferta. Isso é colapso. Se o serviço de saúde e de educação já é precário, imagine com a conclusão deste movimento. As condições de vida nas cidades tendem a se agravar profundamente no próximo período. Querem acabar com um programa habitacional que, de algum modo, neutralizava e evitava um aumento ainda maior do déficit. O aluguel não tende a diminuir de forma consistente. Se pegarmos índices desse ano, diminuiu em algumas cidades, em outras não, em alguns lugares aumentou. Né? Pior cenário é quando se vive o que os economistas chamam de estagflação, que é uma estagnação econômica, o povo ganhando menos com inflação. E os preços continuarem subindo, ou não descerem. Então, o aluguel já compromete o orçamento familiar de forma duríssima de milhões de famílias que vivem nas periferias urbanas do país. Ou seja, na situação de crise econômica e de um governo disposto a aplicar políticas de ataques duros a direitos sociais e a programas sociais, o que nós vimos nas nossas cidades no último período foi uma tensão urbana, um aumento das lutas e dos conflitos sociais, vai se amplificar muito. Né? As nossas cidades tendem, nos próximos anos, a se tornarem verdadeiros caldeirões. Caldeirões de um conflito social onde o Estado
se isenta de atender às demandas mais fundamentais do povo, a começar pela moradia digna, e que, portanto, responde com repressão, porque quando um Estado não é capaz de assimilar as demandas básicas, a mobilização continua, e a solução que esse Estado oferece é a repressão. Agora, o que nós tendemos a ter do ponto de vista da luta por moradia e da configuração urbana nesse próximo período é uma nova e enorme onda de ocupações nas cidades. Não porque as pessoas queiram, não porque os movimentos planejem, embora a gente planeje também, mas porque, fundamentalmente, as pessoas não têm outra alternativa. As pessoas que vão para um barraco de lona, seja em BH, seja em São Paulo ou em qualquer outro lugar, pisar no barro, passar pelo frio, pelas necessidades básicas que todo mundo que já teve numa ocupação sabe quais são. Saneamento zero, infraestrutura zero. É raro encontrar alguém que vai lá porque quis passear. As pessoas vão porque não tem alternativa. E cada vez menos essas alternativas vão existir e surgir. Portanto, a tendência ao aumento das ocupações e inexistindo programas sociais, essas ocupações vão se converter em novos loteamentos, em novas comunidades. O povo não vai ter outra alternativa quando seca a política pública, a não ser fazer política pública com as próprias mãos. Isso significa formar suas comunidades. Né? Isso significa ocupar, né? Fazer o seu espaço. Né? E, seguramente, as periferias urbanas, a luta por moradia e a luta por mobilidade e serviços básicos, enfim, podemos resumir, a luta por direito à cidade vai tomar um foco importantíssimo na conjuntura que vem por aí. Né? Esses temas, por se agravarem e por atingirem milhões e milhões de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras do país, tendem a gerar o caldeirão que vai ser o novo foco de resistência. E daí nós temos que, evidentemente, para concluir, discutir as nossas alternativas de reforma urbana. Efetivação do Estatuto das Cidades, função social da propriedade e tudo mais. Só que essas nossas alternativas de reforma urbana, tradicionais, históricas, que nós temos que debater, os planos diretores, elas implicam a existência de política pública. Na medida em que a política pública seca, nós temos que discutir outras alternativas de reforma urbana, que são feitas pelo povo organizado, em movimentos sociais, pela construção da resistência, e que muitas vezes não passam pelo Estado. Esses debates nós vamos ter que travar firme e criticamente no próximo período. Porque, senão, a gente permanece com um debate de reforma urbana clássico, teórico, mas debaixo do nosso nariz vai estar se passando uma outra reforma urbana. Uma reforma urbana feita por ocupações, pelo povo, se organizando, tomando protagonismo e resistindo. Obrigado.